Uma pessoa que não enfrenta os seus medos reage em vez de escolher. Mas existem perigos que não são reais, gente. Tem gente que não quer resolver, ela quer vencer. Você em Foco. E nesse mês ainda de abril estamos falando sobre como lidar com pessoas difíceis. E não é fácil realmente lidar com pessoas difíceis, mas também não é fácil lidar com esse tema para poder trabalharmos aqui, sabia, no programa? Sabia, Mr. R? Sabia não. É um tema que você tem que tomar cuidado para poder não machucar as pessoas. Porque não só as pessoas que são difíceis, como aquelas que vão tratar aquelas outras são difíceis, que vão ter que lidar com elas. Sabe por quê? Porque a outra pessoa, se ela tiver um problema, e eu vou olhar agora para você, se ela tiver um problema, ela vai falar, como assim eu tenho que aturar essa pessoa ainda? Sabe? Ele é o difícil. Entende? Então a pessoa pode ficar com raiva. Pode querer vir aqui na rádio pegar a gente. É verdade. Entendeu? Né? Já pensou? Normalmente as pessoas difíceis nunca assumem que são difíceis. Né? Não, o problema está sempre com o outro, né? Lógico, claro. Nós somos maravilhosos. Com toda certeza. Mas olha só, antes de prosseguirmos, antes mesmo de darmos as boas-vindas efetivamente, vamos pensar aqui. Você já viu o comentário que deixaram sobre você? Da Alzira Aguiar, Malaquias. Não, eu vi você comentando, não cheguei a ver. Não, né? Foi o que você leu a semana passada? Não, rapaz, eu não sei se o programa está crescendo você. Peraí. Eu acho que ele é baixinho e gordinho, kkk. Deve ser o Mr. M, tipo assim, né? Porque o Mr. M, ele era realmente... Ele não era aquele homem alto, né? Era gordinho, né? E ela deixou a pergunta, quem é você? Você vai responder agora ou... Não, esse aí é um mistério, né? Como o diz, mistério. né? É o misterioso Mr. R. E quando a gente fala mistério, nós não estamos falando daquele lugar onde faz o misto, né? Não. Muito bem. Gordinho. Eu vou anotar todas as características que o povo está dando. E no dia que alguém acertar 100%, acho que eu vou dar um prêmio. Que tal? É uma boa iniciativa, né? Então, vamos lá. No programa de hoje, o tema, claro que são pessoas difíceis. Como lidar com essas pessoas. Mas nós temos aqui um subtema que diz: intolerância, medo e compaixão. O que está por trás das suas reações? Das minhas não, são sempre perfeitas. A do Mr. R também. Imperfeito é você, né? Mas, brincadeiras à parte, eu espero que a sua semana tenha sido muito abençoada e que esse novo programa traga para você um olhar diferente. Para mim foi diferente trabalhar esse tema e trazer para cá, porque nós já falamos sobre muitas coisas, né? E relacionado ao tema. E eu queria trazer um outro lado que muitas vezes nós não percebemos. Eu trouxe aqui o CNV, que é a comunicação não violenta, e falamos sobre mudar palavras, onde podemos nos expressar nosso sentimento, dizer como estamos, para lidar com o outro, que fica mais suave. Porque muitas vezes essa pessoa que é o outro, essa pessoa que se parece difícil, é uma pessoa cheia de ferida emocional, cheia de experiências ruins, traumatizadas, e muitas vezes nós não percebemos isso. E tem gente que foge dessas pessoas, né? Tem gente, não vou dizer quem é, mas tem gente que foge mesmo, evita esse tipo de situação. Então, olha só, é interessante lembrar que você não reage ao outro apenas pelo que ele faz. Você reage a partir de quem você é por dentro. Então, para lidar com pessoas difíceis, não basta técnica, pois será preciso trabalhar, e trabalhar muito dentro dessas áreas. Então, são 5 pontos, e teria muito mais que isso, mas eles são os básicos importantes, eu diria até, né, os principais, onde, a partir daí, nós estaremos conduzindo esse programa. A intolerância, o medo, o orgulho, a falta de compaixão, a falta de respeito e muito mais. Não é sobre o outro. Quando falamos sobre pessoas difíceis, parece que o problema está sempre no outro,
Porque sempre estamos apontando o outro. É tão mais fácil, o dedo já está pronto, já está preparado. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para você. Por que algumas pessoas te afetam tanto e outras não? Então, né? O problema deve estar... Eu só olhei um pouquinho para ele. O problema deve estar com quem acha o problema, né? Às vezes o problema não está com o outro. Pode ser que está com a gente, né? Não é? Então, quando a gente foge, e aí vem uma situação. Quando nós fugimos, é que está o segredo. Fuga é medo, gente. É ou não é? Quando eu fujo de alguma coisa, é medo. Quer evitar, né? É. Aí que tem um receio daquilo e você quer evitar a todo custo. E a saída para alguns é fugir, né? Falo nada. Então, a resposta do que eu perguntei agora, né, sobre por que algumas pessoas te afetam tanto e outras não, a resposta não está só no comportamento delas, não. Não mesmo. Está no que isso ativa dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós, né? Algo que nos fere, algo que nos traz desconforto, desarmonia, algo que nos desorganiza de alguma forma. Bem, e hoje eu quero falar sobre algo mais profundo, e não é sobre o outro, mas sobre você. E o que precisa ser desenvolvido dentro de cada um de nós. Porque quando eu brinco que eu sou perfeita, que o Mr. R é perfeito, é uma brincadeira de fato. Nós sabemos que precisamos evoluir, e evoluir muito. Então, tem algo que precisa ser desenvolvido dentro de cada um de nós para lidarmos melhor com o mundo. Primeiro aqui dentro e depois lá fora. Eu estou sempre pensando no texto da Bíblia que diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai no secreto, sintoniza-se com o seu interior, fala com Deus, apresenta seu interior para Deus e Ele vai te abençoar no público. Eu não vejo isso não apenas com uma área, por exemplo, da espiritualidade. A espiritualidade, ela vem sim, e é ela que vai nos abrir os olhos, mas para todas as áreas da vida. Nós somos seres... Eu estava até conversando aqui, né, com o Mr. R, e ele falando... Você faz um curso, né? É um curso de inteligência artificial, vai. Muito bem. O que é que seu chefe fala? Seu professor, desculpa. O instrutor fala assim, você é o ser pensante. Pois é. Não confie na IA, né? No caso. Exato. A IA ela é programada por nós, seres humanos. Não esqueçam, tá? Vamos lá. E nós apresentamos 5 pontos, e esses são pontos críticos e que devem ser considerados. A primeira é a intolerância, né? Quando tudo te irrita. Gente, a intolerância começa quando tudo vira gatilho. Tudo irrita, tudo incomoda, ou parece que está alguém te atacando. Sabe aquele dia que as coisas não dão certo? E logo no começo, e aí você simplesmente se torna uma pessoa intolerante porque você acredita que vai dar tudo errado, né? E dá mesmo, tá? Seja bem-vindo ao mundo de verdade. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, gera ou atrai coisas que você realmente está pensando e está sentindo. Não adianta você ir mal-humorada para uma festa e achar que vai se divertir. Você vai ter que dar muito espaço na sua mente para poder isso ser transformado. E a intolerância é algo que nós temos que começar a pensar. Uma pessoa intolerante é uma pessoa que hoje não cabe mais no mercado de trabalho. Imagina trabalhar com uma pessoa intolerante, conviver, se relacionar com uma pessoa intolerante. Você conheceu alguém intolerante? Já passei por pessoas intolerantes várias vezes na vida. Ontem mesmo estava conversando aqui com o meu patrão. Não é só o conhecimento, né? O conhecimento é muito bom, a pessoa que tem um conhecimento, mas só o conhecimento, sem a boa convivência, não faz a pessoa ser um bom profissional no trabalho, né? A pessoa precisa saber conviver e ter que tolerar também um pouco, né? Que conviver com pessoas intolerantes, ninguém merece, né? Sim. Às vezes, a gente sabe que essa pessoa está num lugar e a gente fala assim, nem vou nessa festa, nem vou no aniversário de fulano, hoje não vou no culto. Ah, não quero ir na rádio, porque tem essa pessoa intolerante, né? E não tem como fugir de todo mundo o tempo todo, dos intolerantes. Então, cabe a nós mudarmos, né, nosso interior. Às vezes, o problema não é só o que o mundo está pior, é que também nós estamos mais sensíveis, menos pacientes.
talvez até mais reativos. E não é lá fora, é dentro de nós. Nós, com a velocidade da internet, com essa coisa de entrega, de delivery, de tudo na mão, e tudo muito rápido, a velocidade da luz, né, vamos dizer assim, as pessoas estão impacientes demais, não temos mais tolerância com as pessoas. E quem não desenvolve tolerância vive em guerra com tudo, principalmente consigo mesmo, porque cada um dá aquilo que tem, aquilo que sustente seu coração. E quanto mais alimenta a intolerância, pior. E eu preciso te falar que você pode trazer algo de Jesus para essa situação, algo para dentro de você. A Bíblia fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. E isso é compaixão acima da reação. Olha que interessante, né? Perdoa, muito. Eles não sabem o que fazem. Há textos da Bíblia que, como esse mesmo de Jesus sendo crucificado, e Jesus olha, ele já foi açoitado, ele já foi cuspido, ele já foi machucado, ele já enfiaram uma lança do lado dele. Ele estava ali, crucificado entre dois homens que eram ladrões. E ainda disse para a galera, não, disse para Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente falaria o quê, Mr. R? Fala a verdade. Rapaz, é melhor. Essa rádio aqui é de verdade. Graças a Deus que Deus foi tão humilde, Jesus foi tão humilde que foi 100% homem, 100% santo. Não só ele mesmo poderia suportar tantas transgressões, tanta humilhação e tanta dor. Porque se é comigo, falo, Pai, queima todo mundo que tá me matando. Só Jesus mesmo, viu, para tolerar. Infelizmente, eu não teria a mesma tolerância, né? Uhum. Apesar de hoje, eu já fui muito intolerante no passado, mas eu já tinha essa de tolerar um pouco mais. E depois do seu programa, você conversando comigo em alguns pontos, tá principalmente sobre tolerar, sobre a dificuldade, muitas das vezes, estar com você, né? Então, hoje em dia, eu já meio que coloco isso em prática, graças também ao seu... o aprendizado que eu adquiri aqui com o seu programa, né? Aí, Deus é bom, né? Até nesses pequenos detalhes. Você está aqui sentado e vem a terapia aqui. Eu já falei. Eu vou mandar o boleto. O Pix. O Pix. E tem uma coisa, tá? Já que sempre pode melhorar, o preço do Pix também. Com certeza. Sempre pode. Muito bem. Aqui nós falamos o que a sua mente muitas vezes fala. Mas Jesus era Deus, ele era 100% homem. Então, não que ele não fosse Deus, ele era 100% homem, ele sentia dores, mas ele teve que desenvolver algo, desde o seu nascimento, uma proposta de vida que melhorasse ele. Porque imagina se ele fosse pagar na mesma moeda, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. A raça humana não presta, nós não prestamos, né? E Deus tem muita compaixão de nós. Agora, além da intolerância, tem também a questão do medo, né? Que é uma raiz que está ali muito escondida. E se nós não percebermos, ela vai afundando mais e mais. E quando uma árvore aprofunda em sua raiz, a parte de cima está crescendo mais e mais. E pensamos que não, de repente essa raiz vai mostrar, através das folhas, dos caules, do tronco, o quanto nós temos medo. E nos achamos fortes. Você já viu aqueles homens extremamente fortes, meio até trogloditas? Já. Isso. É complicado, né? Parece que, né, que são pessoas... Muitos deles são pessoas extremamente gentis. Você acredita? Educados. Você já viu aqueles homens lá, leão de chácara, que o povo fala? Já, sim. Então, ele faz aquela cara de mal e tudo. Eu falo porque eu conheço muita gente assim. Muito. Eu trabalhei na área de segurança, né? Então, aquele cara mal encarado e, quando você vai ver, é um amor de pessoa. Mas aproveita daqui de fora para poder ajudar no trabalho. O cara fez a ferramenta, tá? Agora, olha só, muita reação exagerada vem do medo. E que medo? Medo da rejeição, de não ser valorizado, medo de perder e até de não ser suficiente. E vou falar uma coisa aqui, tá? Esse medo de não ser suficiente é uma coisa terrível, porque nenhum de nós somos suficientes, nem mesmo para nós. Então, a autossuficiência não é uma coisa saudável, porque ela nos tira da presença de Deus, nos torna ególatras e nos afunda. E as pessoas que percebem que somos ególatras, você sabe o que pode acontecer?
essas pessoas vão usar isso contra nós. Olha, é terrível isso, né? Rapaz, eu tô assim, o ególatra significa o quê mesmo? Ególatra, a pessoa que idolatra o próprio ego. Tipo como É se fosse fácil derrubar uma pessoa assim, sabia? egoísta, né? Como se Não, fosse... o ego inflado, ensimesmado, orgulhoso de si. Tipo narcisista? Não chega. Depende, né? Tem uns que chegam. Rapaz, eu tô assim. aprendendo coisa aqui, viu? O narcisista, ele é ególatra. Mas Ah. nem todo ególatra é narcisista. Ah, sim. Porque ser ególatra é uma situação onde a pessoa ela vai desenvolvendo isso e o narcisista é um transtorno. Entendeu? Tô aprendendo bastante coisas, viu? Até porque o ególatra é uma forma de defesa. Por isso que eu digo, mostrar força, mostrar que sabe tudo, diz muito sobre a fragilidade do outro. Ou melhor, de si mesmo, entendeu? Se eu que faço isso, diz muito sobre mim mesmo. Eu tenho que ter resposta para tudo, não. Aqui é porque é nosso programa. Então, a gente precisa trazer algo assim mais embasado. Mas, na verdade, tem coisa que a gente tem que ficar calado. Nem tudo nessa vida precisa de opinião. Você pode até expressar sua opinião e deixar as pessoas pensarem. Às vezes, a pessoa não quer dar dar o mérito para você, o crédito para você. O importante não é de quem é o crédito, de quem é o mérito daquilo, mas se a intenção é que aquele grupo cresça, você dê uma opinião, uma pessoa fingiu que não viu, colocou em prática, o importante é que seu grupo cresça. O importante é que a vida abrace aquilo que você é. A menos que envolva, né, questões de trabalho para o chefe ver, questão financeira. Fora isso, meu amigo, deixa o barco rolar, você dá com a sua contribuição por amor ao coletivo, vamos dizer assim, né? E vamos refletir, porque aqui é para refletir e crescer. Às vezes você não está com raiva, mas você está com medo. A gente já falou sobre isso aqui. Procura aí outros programas que você vai perceber que a base da raiva é o medo de quem não pôde se defender, vamos dizer assim, sabe? Aí primeiro vem o medo, aí depois fica com raiva, porque não pôde se defender, por assim dizer. Uma pessoa que não enfrenta os seus medos reage em vez de escolher, porque temos esse privilégio, temos essa honra de poder escolher como reagir diante das pessoas. Você, Mr. R, com seu jeitinho assim, eu acho que você já deixou alguém falando, e você foi olhando e essa pessoa achou até que... Você já teve essa experiência? Eu que acho que você já. Né? Você... O ruim é quando você tem um comportamento assim de deixar as pessoas falarem e as pessoas gostam do embate. Tem pessoas que gostam do embate que acham que você está calado para provocar. Aí é muito ruim. Perfeito. É muito ruim, porque aí você fica na situação. Não, mas o que eu vou dizer se você está cheio de convicções? O que eu poderia dizer? Aí você tem que falar alguma coisa, mas eu falaria o quê? Sim. Se você vê que o outro está nervoso, alguma coisa assim, né? Pois é. Se eu tenho medo é uma coisa muito natural e importante, mas nós precisamos saber como lidar em cada situação, porque o medo tem uma coisa assim bem interessante. O medo vem de algo que acreditamos que é um perigo, mas existem perigos que não são reais, gente. Certo? Não são reais. E nós criamos em nossa mente, para nos protegermos, situações, por exemplo, tem gente que tem medo de um gafanhoto, uma libélula, um inseto, né? E o bichinho não vai fazer nada. Você vai lá, põe inseticida, afugenta ele, abre a porta, mas a pessoa criou aquilo, essa fobia, por uma razão lá atrás, mais antiga do que a gente pode imaginar, para esconder uma outra coisa. E, olha, o ser humano, nós seres humanos, não somos fáceis, não. Nós somos camadas e camadas de esconderijos para não encararmos quem nós somos. E, por isso, dizemos, o outro é difícil. É difícil uma casa em cima da outra. Vamos para o ponto 3. Falamos sobre intolerância, medo e agora orgulho. Orgulho é quando aquele momento, por exemplo, que quando eu preciso ter razão, tem gente que não quer resolver, ela quer vencer e provar que está certo. Não, é isso mesmo e eu estou certo. Meu amigo Mr. R, eu vou te falar uma coisa. Você já viu aquelas pessoas que elas
Mesmo estando errado, ela já percebeu. Você percebeu que ela já sabe que ela está errada, mas ela continua ali, batendo na mesma tecla e criando voltas e mais voltas. Meu Já vi viu, pessoas né? assim. Agora, essas pessoas assim, até que eu não acho, eu consigo me lidar bem com pessoas assim, orgulhosas e tal. O que eu não consigo lidar é com pessoas que não têm orgulho. Não tem aquelas pessoas que também não têm orgulho, que não têm Nenhum. brio. Ah, sim. Não tem brio, se sujeita Apagada. a situações. Se sujeita a situações assim que muitas das vezes Se submete, né? é muito ruim também, né? Aí fica Sim. aquela questão. Por que ele se comporta dessa vez tão subserviente, né? Tão assim para dentro? Sim. E que não Verdade. tem situações que não deveria aceitar. Né? Teria que ter um Verdade. pouco mais de orgulho também, Sim. né? Às vezes quando tem demais é problema, né? Mas de menos também. Não é? E aí, olha, quando a pessoa só quer vencer e provar que está certo, a conversa vai virar uma disputa. É uma queda de braço. Não tem uma conexão, não é um diálogo. É o ringue, né? É o boxe. É o boxe. Aí chama a Maguila. Já morreu, né? Deixa os mortos lá. Mike Como Tyson diz a Bíblia. Mike Tyson tá vivo? quase morreu ainda não, mas tá quase. Pensei que ele tava quase vivo. Vamos lá. Relacionamentos não precisam de vencedores, precisam de maturidade, precisa de resultados, precisa de acolhimento, precisa de estrutura de amor. Agora, tem um outro ponto que ele é bem forte, que eu acho que rege tudo isso aqui. Falta de compaixão, tá? Porque a intolerância é medo, o medo é medo, o orgulho é medo. Agora, a falta de compaixão, ou melhor, a compaixão é um ponto fundamental e que me ajudou muito para eu não ser uma pessoa tão difícil, porque eu já fui, acredite. Acredite, Sarra que hoje dá risada e tudo. Eu era uma mala, sem alça, sem rodinha, sabe? Sem zíper. Pensa aí, quem é que aguenta? Daquelas bem pesadas. Eu já fui assim. E a falta de compaixão. Você não sabe o que o outro está carregando, não conhece a história, não sabe as dores, nem as batalhas internas. Perceba como Jesus, isso mesmo, veja como ele agia. Ele olhava pessoas difíceis com compaixão. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Pois é. Ela era um problema para todo mundo. Mas Jesus foi lá e usou a oportunidade para mostrar compaixão por aquela mulher, para mostrar como se comportar diante de uma pessoa que está vivendo um momento difícil. Um momento onde ela precisava de acolhimento, de ajuda e proteção acima de tudo. Mas o que o povo queria é apedrejá-la até a morte. Exercer compaixão é entender sem endurecer o coração e nem tampouco concordar com tudo. Porque senão faz acontece aquilo que você falou, né, Mr. R? Aquela pessoa que se submete a tudo, que tem situações que você não deve aceitar. Você tem que ter um pouco de orgulho, né? Um pouco de brio, né? Isso aí. Eu acho que eu posso ter compaixão, mas também ter respeito pela minha pessoa. Compaixão no trato. Isso, lembra da CNV? A comunicação não violenta, que no caso hoje a gente fala muito sobre comunicação empática. Eu estou falando com o meu próximo e eu sou um com ele, né? Somos coexistentes, somos da mesma raça. Então, eu gostaria de ser respeitada, eu vou trabalhar e tratar ele com respeito, certo? E esse é o nosso quinto ponto, que falta de respeito, sabia? Então, eu acredito que eu posso me colocar sem precisar gritar. Mas olha só, então, a falta de respeito, né, ela, muitas vezes, ela traz uma piora para a relação. Porque, como a gente já falou, respeitar não é concordar com tudo. É não precisar diminuir o outro para se posicionar, né? Agora, é interessante isso, sobre diminuir o outro. Eu não quero fazer crítica, mas observar como alguns grupos, né, nos dias atuais, precisam massacrar o outro para se sentir justificado, justiçado, ter entrado em justiça, né? Vamos aí, esse jogo de guerra de homens e mulheres, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que a mulher sofreu durante muitos anos, né? E temos que correr atrás dos nossos direitos mesmo. Mas eu não preciso fazer a mesma coisa com o homem,
que eles fizeram comigo, porque qual o glamour disso? Qual é a nobreza em relação a isso? Eu critico aquilo que o homem fez comigo e faço igual. Eu rebaixo ele, eu humilho, eu me sinto superior. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido, né? Então, maturidade é discordar sem desrespeitar. Mas tem sempre o momento da virada aqui, não tem? E a virada talvez o maior erro seja esse. Querer lidar melhor com pessoas difíceis sem desenvolver o interior forte. Aí está a chave. Será que estamos nos deparando com pessoas difíceis sem um interior forte? Porque o interior forte não é querer bater quem é difícil, não. O interior forte é ser criterioso. Entendeu? Pessoas que vão chegar de um do outro e vão falar assim, meu amigo, está tudo certo, vamos conversar ali. Entendeu? Não ser um mau exemplo para as pessoas, nem para nós, né? Depois a gente fica mal quando explodir com alguém, fazer certas coisas com alguém, depois todo mundo fica mal, né? Diz coisas que não deveria, né? Bom, só para finalizar, você não controla o outro, mas pode trabalhar o que está dentro de você. E quando isso muda também a sua forma de reagir, de falar, a sua forma de viver, os seus ganhos, porque no final das contas não é sobre o outro, é sobre quem você está se tornando. E nós estamos aqui trabalhando, o Mr. R e eu, e essa rádio como um todo está trabalhando para que você possa ser essa pessoa melhor, mais forte interiormente, essa pessoa respeitosa, tolerante, que sabe lidar com medo, que se sente bem com as coisas, sabe celebrar, mas não precisa ser tão orgulhoso assim. E também uma pessoa cheia de compaixão e cheia de respeito. Olha, você está em foco e aqui é para refletir e crescer. E tudo isso começa dentro de você, de dentro para fora. De dentro do meu coração para você, de dentro do coração do Mr. R. É ou não é, Mr. R? Com certeza. Isso. Então, vamos chegando ao final e dizendo que ainda tem mais um programa. Eu acho que vai ser no dia 20 e... A próxima quarta? Sim, é isso. Próxima quarta. A próxima quarta vai ser dia 29. 29. Então, a gente ainda tem mais um programa falando sobre isso e eu quero ver se eu vou trazer uma pessoa para estar aqui conosco, tá certo? Falando sobre isso. Muito bom. Vai ser bacana. Bacana demais. Não Estou ansioso já, desde já. Isso. Para poder falar como certas pessoas trabalham com pessoas difíceis, né? E tem algumas profissões que não são fáceis. Imagina, por exemplo, um advogado, hein? Imagina. Atendente de hospital. Uhum. É isso mesmo. Meu amigo, todo mundo quer tudo rápido. O cara tá morrendo ali. E se você não gritar, você vai ficar morrendo mesmo lá fora. Deus é mais. Tá amarrado. Deixe seu coração, deixe seu comentário e diga para mim quem ele é. Quem acertar 100%, a gente vai dar um prêmio. Aí eu vou dizer depois quais são, por exemplo, a cor, a altura, o cabelo. Vamos fazer isso? Bora ver, né? Se vai dar vamos certo, ver qual né? é o prêmio, né? Bora ver. Eu vou arrumar um prêmio, pode ter certeza disso. Por exemplo, uma noite na cadeia de Teixeira de Freitas. Já pensou? Que prêmio. Uma aventura, que prêmio, gente. Hein? Brincadeira. Tem gente que vai falar assim, uma noite longe da mulher. Você diz que cada um fala aquilo que... Sobre erros, né? Será que vai ter muito erro hoje? Não, hoje não teve muito erro não, mas sempre a gente consegue encontrar alguma informação que foi passada de uma forma não equivocada. Eu estou buscando a palavra, mas não estou encontrando. Seu salário está em jogo. Prontinho aqui. Imagine eu mal-humorado aqui chegando para poder gravar um programa. Seria uma loucura. Chutando a porta, falando alto, gritando, parecendo uma louca. Não, eu venho cheirosa, eu me arrumo, tomo banho. Isso mesmo. Passa tão rápido. Não. Corta isso.
outro. Vamos botar esse trecho aí, vamos falar sobre esse trecho. Aproveita aí, ó, você é o cara. Ai, meu narizinho. Como é que se diz? Faltou a palavra agora. Que ele... Não faz isso comigo, não bota no erro essa parte, não. Deu pra pegar só uma partezinha aí. De colocar. Ó, que ele...